Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A realidade. A religião está comendo o cérebro das pessoas. Sim. Eu não digo só do Brasil, não. Eu digo do México. Todo país que é muito religioso. O país do Brasil é um país de 95% de religioso cristianismo crente. Sim. Não sou eu que estou falando. O ex-Bolsonaro falou, né? Disse que 95% de cristianismo. E ele queria transformar todo mundo como crente, né? Gente, é absurdo. É absurdo. As provas que eu vou falar nesse vídeo aqui, que eu vou provar pra você, não é brincadeira. E não se ofenda. Você que é religioso, que está me assistindo agora, por favor, não se ofenda. Porque se você se ofender, é porque você tem a mente muito fraca. Muito fraca. Muito fraca mesmo. Desculpe. Minha intenção não é te ofender. Não é te ofender, não é te magoar. Mas eu preciso falar isso. E se alguém concordar comigo e estiver vendo a mesma coisa que eu estou vendo, eu peço para você deixar sua opinião de vocês nos comentários. É sério. O que eu vou falar nesse vídeo aqui é um assunto muito sério. Muito sério. Uma coisa seríssima. Que na Bíblia, inclusive, tem provas disso. E provam isso, né? Vou falar no vídeo de hoje. Mas quais são esses países mais religiosos? Brasil, um país muito religioso. Assim como o Deus A parece com o Deus B, faz as mesmas coisas que o Deus B, ou o Deus C. Então, não tem diferença nenhuma entre esses três deuses, né? Não tem diferença nenhuma entre religião e outra. É isso que eu quero dizer para vocês. Mas o país do Brasil é um país extremamente religioso, de crentes cristãos fanáticos. Sim, é isso. O país Brasil é um país isso aí que você vê, né, extremamente religioso, que acredita em cima, acima de tudo, em Deus, em Jesus. Algum problema? Não. Vocês vão ver o problema daqui a pouco, eu vou falar nesse vídeo. Mas o país Brasil não é só apenas um país extremamente religioso, mas como o México, país como Portugal, Venezuela, países extremamente religiosos. Vai pesquisar, vai estudar sobre esses países. Países, gente, que misericórdia. É só extremamente pobre, porque pobre economicamente, e pessoas pobres espiritualmente, pobre mentalmente. É isso. E o país Brasil é um deles, mas eu, como sou uma frequentadora desse país, que moro nesse país, então eu vejo isso. O cérebro das pessoas está sendo comido pela religião. Por quê? Porque são pessoas fanáticas. Pessoas fanáticas. Pessoas que têm um fanatismo religioso, que têm um misticismo religioso, um fidelismo religioso, feudalismo religioso, né? Uma crendice religiosa. Então, quais são os pontos mais aí que eu posso provar para vocês? A realidade. Pronto, depois eu vou para a Bíblia, né, para provar. As pessoas que acreditam em Deus, participam de religião, tem um pai, tem um avô, tem a mãe, que é extremamente religiosa, que acredita em Deus, que acredita, enfim, no padre, no pastor, enfim, na Bíblia. Essas pessoas estão passando por um problema seríssimo de psiquiatria. Sim, gente, envolve isso na cabeça.
Se a religião é uma coisa, né? Um elemento mental, que não é só espiritual, é mental. Então tá comendo o juízo das pessoas. Tá comendo o cérebro das pessoas. A religião está comendo. E eu vou provar isso. No dia a dia, as pessoas extremamente, vou pro meu trabalho com Deus, né? Com toda a fé e tudo mais. Mas são pessoas que estão cada vez mais doentes mentais, né? Passando, que nem se fala de ansiedade, né? As pessoas cada vez mais com aquela crendice em religião, na sua divindade, né? Nas suas coisas, e elas estão cada vez mais muito, muito ansiosas, né? Muito ansiosas demais. Essas pessoas, elas vão pra rua, não tem cuidado, elas parecem que vivem no mundo da fantasia mesmo, porque a religião tá queimando o cérebro dela, porque elas acreditam em 100% em Deus e nas religiões, na fantasia delas, que eu também, todo mundo vive na fantasia, mas tipo, viva na fantasia, mas não viva tanto na fantasia não, que é um problema. É um problema, gente. Você que é um problema por quê? Porque você fica aí acreditando 100% na sua divindade, que vai lhe proteger, que não vai acontecer isso, e acaba acontecendo. Porque, inclusivemente, é outra pessoa religiosa, mais religiosa que você, que vai fazer isso com você, entendeu? Que acredita em Deus acima de tudo e tudo mais. Pecadora, pecadora. E as pessoas, gente, estão indo cada vez mais muito ansiosas. Gente, a religião está comendo o cérebro delas porque elas vivem uma ansiedade que é misericórdia. Elas vão para a rua, elas não respeitam o trânsito, elas não vivem calmo. Cadê a calmice de Jesus? Cadê a calmice? Eu sou calmo, manso e humilde de coração. Cadê a calmice dessas pessoas? As pessoas, elas não respeitam mais as outras. É com ignorância, é roubando as pessoas, né? É discriminando, desrespeitando com racismo, preconceito e muitas coisas mais. Vocês já prestaram atenção que essas pessoas são mais religiosas? Falam em Deus 24 horas por dia, mas são essas pessoas que são mais preconceituosas, gostam de excluir as pessoas, gostam de colocar preconceito, gostam de julgar, gostam de criticar o mal, gostam de cuidar da vida dos outros, é isso. E são as pessoas que sofrem um problema mental, um psiquiátrico muito grande, né? Essas pessoas, elas não buscam, todo brasileiro, deveria correr atrás mais, de cuidar mais da sua mente, da sua cabeça. Porque a religião, o fanatismo religioso, está comendo o cérebro dessas pessoas. As pessoas, elas vivem ali 100% em Deus, ali com a imagem de Jesus ali, né, na sua casa, com músicas evangélicas, enfim. Mas são pessoas preconceituosas, entendeu? São pessoas preconceituosas. E elas não deveriam ser assim, porque Jesus nunca foi preconceituoso. Ele sempre gostou dessas pessoas prostitutas, sempre deu atenção, sempre respeitou, né? Mas as pessoas não são brasileiro, né? Brasileiro. Então, a religião é uma coisa seríssima que mexe com a mente das pessoas. 100% dessas pessoas, elas ficam vivendo deprimidas, né? Elas querem fazer algumas coisas, mas elas têm medo o tempo todo. E acaba que elas ficam se prendendo muito, acaba que uma hora ela não chega, uma hora ela não aguenta mais. Aí elas fazem e depois voltam para a igreja, entendeu? É isso que acontece. O número de casos de assaltos, roubos, furto, tráfico de pessoas, nessa tráfico de coisas assim, de drogas, mas de pessoas. De pegar, roubar as pessoas, crianças, matar, pegar os órgãos e doar para outras pessoas. Não é brincadeira. Em um país tão religioso, que tem inúmeras igrejas
que tem a ver com religião, tem a ver com religião, porque a religião está pregada, está 100% na mente, na cabeça das pessoas, no subconsciente das pessoas. E essas pessoas cada vez mais têm que ficar pregando amor ao próximo, amar o próximo, mas nada que elas pregam, elas não praticam mais, entendeu? Elas nunca praticaram nada, e essas coisas aí não funcionam mais. E aí algumas pessoas acabam que algumas pessoas vão praticando, outras pessoas não vão praticando, e aí essas pessoas que não estão praticando, acabam que elas fazem com gosto. E acaba que o número de pessoas religiosas no mundo vai comendo o cérebro um por um, entendeu? Essas pessoas elas vivem ali num fanatismo religioso, em quatro paredes, né? Uma coisa, vivendo uma realidade que não existe. A realidade que a gente vive é essa, entendeu? A gente tem que aprender a viver nessa realidade, para depois, quem sabe, que a gente não sabe, em outra realidade. Mas não, quem vive uma fantasia que não tem nem explicação mais, né? Então, o fanatismo religioso está comendo o céu das pessoas. Cada vez mais elas não respeitam ninguém no trânsito, elas atropelam, elas não respeitam. Acaba que, em um país religioso desse, que era para ser totalmente pessoas calmas, pessoas que respeitassem mais o trânsito, não. São pessoas com ansiedade, não é só apenas no trânsito. São pessoas ansiosas economicamente, querem roubar o outro. Ah, quero crescer, mas eu quero roubar o outro. Entendeu? É um brasileiro roubando o outro, outro religioso roubando o outro. Roubando o quê? Roubando mercadoria, economicamente. Roubando o tempo das pessoas, porque a religião faz isso, né? E essas pessoas ficam aí com a mente presa ali, só nisso, achando que essas coisas funcionam, mas elas não funcionam, né? Elas nunca funcionaram. Ah, mas na Bíblia funcionou. Deus apareceu para Moisés. Foi? Deus apareceu para Moisés, mas apareceu antigamente, quando não existia tecnologia, não existia câmeras para poder gravar essas coisas. Deus realmente apareceu para Moisés. Mas hoje em dia ele não aparece mais, entendeu? Ele não aparece mais. Ele não aparece. Ele aparecia, né? O que está descrito que ele apareceu é a Bíblia. A Bíblia prova que ele apareceu. Mas se eu pedir para ele aparecer agora para mim, vai. Levanta essa tua mão aí que diz que sai alguma coisa. Fala com esse Deus que tu disse que conhece, realmente que conhece ele. E pede para ele aparecer para mim. Para ver se ele aparece para mim. Quero ver ele. Ele apareceu para Moisés, mas aparece para mim? Não aparece. Você só conhece Deus, você só viu Deus diante de pessoas, sobre pessoas aparecendo para você e falando que aparece, que está na pessoa e fala para você. Você nunca realmente viu Deus. Que esse Deus que você diz que tem mão, dedos, perna, braço, você nunca realmente viu Deus. E se você viu Deus, me prove que você viu. Mas Deus apareceu para Moisés, tá? Mas por que ele não aparece agora para mim, né? Porque hoje em dia tem filmadora, tem câmeras, tem tudo, e tem como registrar isso. Se ele realmente aparecer para mim, eu vou registrar em câmeras, em vídeo, realmente, se ele apareceu, né? Mas isso está descrito só apenas na Bíblia, né? Na Bíblia, que ele apareceu, né? Prova que ele apareceu só na Bíblia. Mas o que ele falou e fez não aparece. O que ele fez, ele não faz mais hoje em dia. Né? O que ele dizia que fez naquela época, ele não faz mais agora, nesse exato momento. O que está dentro da Bíblia, o que ele disse que fez, entregou tábuas, não sei o que. Ele não aparece, não faz mais essas coisas hoje em dia. Mas por que ele não aparece? Porque antigamente ele aparecia normalmente. Por que? Qual o problema dele não aparecer agora?
hoje, nos dias de hoje, né? Então, para quem sabe, mas para saber, mas por quê, né? Mas por que saber sobre Moisés? Mas por que eu vou saber sobre Moisés? Para que eu tenho que saber sobre Moisés? Para que eu tenho que saber sobre Jó? Para que eu tenho que saber sobre Moisés? Saber Judas? Para que eu tenho que saber? Para que eu tenho que saber de Jeremias? Se tudo que eu tenho que saber, todas as coisas, Jeremias, Lucas, se nada disso funciona. Hoje em dia nada disso funciona mais. Mas eu tô falando na fé, na sua fé. Eu tenho muito fé, mas sem ter religião e sem ter Bíblia. Eu posso garantir que eu tenho fé. Daqui a 365 anos, eu tenho fé de que aconteçam as coisas. Eu sou uma pessoa de fé. Mas não preciso de religião e nem preciso de Bíblia. Mas que sentido seria se Deus é igual a Deus A? Se é Deus, o Deus B é igual ao Deus A e o Deus C é igual ao Deus B. Que sentido é esse? Se todas as religiões são iguais, pregam a mesma coisa, falam a mesma coisa, tem o mesmo, diz que faz a mesma coisa. Então, que sentido seria disso tudo, né? Mas Deus apareceu, Deus disse que eu tenho que louvar a Deus, Deus disse que eu tenho que ler a Bíblia, mas Deus disse que eu tenho que orar. Mas ele apareceu para você e falou com você, com a sua voz, falou para você louvar, falou para você orar, ele apareceu para você orar e ler, apareceu para você orar, jejuar, ele apareceu para você falando para você fazer essas coisas? Ou foram pessoas que apareceram para você? Você só faz coisas que pessoas vieram até você para dizer o que você deve fazer ou não. Momento algum, Jesus, Deus nenhum, Deus B, Deus C, apareceu para você para dizer que você tem que louvar, tem que jejuar. Mas sim, pessoas vieram até você para falar o que você deve fazer ou não, através de Bíblia, que a Bíblia é um livro que foi escrito, pensado sobre pessoas que escreveram ela, né? E não foram por Deus. Mas Deus poderia ter aparecido, assim como ele apareceu para Moisés, ele poderia ter aparecido e ter escrito mesmo com as suas palavras, com as suas letras, e ter lá mostrado lá, né? Que realmente foi ele que escreveu aquilo. Mas não, foi pessoas que escreveram. Foram pessoas que vieram até você para dizer o que você deve fazer ou não. Você faz o que outras pessoas falaram para você fazer. Você faz o que os outros fazem. Então você não faz o que Deus realmente falou para você. Você realmente tem que louvar, tem que orar, tem que me seguir, tem que ir para a igreja. Deus nenhum apareceu para você falando para falar isso para você. Mas foram pessoas que fizeram isso para você. Fizeram isso para você, né? E não Deus. E sua fé, se a fé move montanhas, eu nunca vi uma montanha se movendo, né? Eu nunca vi uma montanha andando, se movendo para um lado e para o outro. Eu nunca vi se a fé realmente move montanhas, né? A fé move montanhas, mas eu nunca vi uma montanha. O que você tem é misticismo. Isso é superstição, é crendice, é fidelismo. Isso é fanatismo, não é? Isso não é Deus em você, não é divindade nenhuma. Isso é crendice. Isso se chama isso. E essas coisas que são mentais, que comem o cérebro das pessoas, e elas acham que o tempo todo não vai acontecer nada com elas, né? Como elas vão pra rua, faz o que quiser, né? Anda que nem com ansiedade, com um carro em 220 de velocidade,
e acha que não vai acontecer nada com elas, né? E aí, quando aí você vê, que você prova que não tem Deus nenhum para te proteger. Porque você mesmo que praticou a burrice, a tolice, né? A tolice que você faz. Então, é isso, né? Isso que as pessoas são mais religiosas, fanáticas. As pessoas, elas sofrem de um problema psiquiátrico de muita importância, assim, de muita, que você tem que ficar muito preocupado com isso, entendeu? Porque isso está comendo seu cérebro, né? Inclusive, a mente de vocês não está sendo a mesma, entendeu? As pessoas cada vez mais estão sendo, a religião está comendo o cérebro delas, né? E elas acham que vai resolver isso na religião, mas não. Vai piorar. Porque isso é um problema mental de que é uma palavra que eu esqueci, mas se chama um nome que você ouve vozes, né? Você escuta coisas assim. Deus falou comigo, realmente falou, porque ele não vem falar comigo também com a voz dele. Se ele fala diante de pessoas, por pessoas, então ele não é Deus. Porque ele tem que ser Deus, ele tem que aparecer para mim e falar comigo, assim como ele falou com Moisés, né? Porque ele falou com Moisés, não falou comigo, não aparece para mim. Então isso são provas que vocês devem ver, né? Porque isso é um psicológico, é na mente das pessoas. A religião está comendo o cérebro das pessoas, que é um problema, que isso é uma carência mental. Uma carência, é uma falta de carência de você, de querer doar, fazer, provar, uma carência de que eu posso falar, de escravação mesmo. O humano, ele gosta de ser escravo das pessoas. E para isso, com essa carência, ele precisa, carência mental, ele precisa ir para a religião, para virar escravo. E é um problema de psiquiátrico, né? Uma carência mental, né? Quem nunca foi carente? As pessoas vão para a igreja, vão para a religião por conta da carência, né? A carência, porque às vezes elas nunca foram amadas pelo pai, pela mãe, passaram por algum problema psiquiátrico. Aí elas têm que ir para a religião para ver se Deus, se alguma divindade, se o pastor resolve o problema dela mental, né? Sendo que é o psiquiátrico que vai resolver isso aí para você, né? Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenham gostado do vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal. E é isso. Tchau.